canal Apaixonados pela Cruz. Sou Alexandre Oliveira, nós estamos de volta depois de algum tempo sem lançar vídeos no canal. A gente está de volta aqui com mensagem da parte do Senhor e dando prosseguimento à série de vídeos que a gente vem fazendo sobre os milagres de Jesus. Se você não assistiu nenhum vídeo da série, se você visitar a nossa playlist, você vai ver lá a playlist tem intitulada Jesus, o Caminho para a Transformação. Quero convidar a você abrir comigo o seu Bíblia, se você tiver, é claro. Lá em Mateus, no capítulo de número 22, Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? Você já encontrou? Vamos lá. Se você gostar do vídeo, quero logo te pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e assim está nos ajudando. Por favor. Versículo 1 está assim: Logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. Despedidas as multidões, subiu ao monte para orar à parte, e chegando à tarde estava ele só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se para eles, caminhando por cima do mar. Então os discípulos, o vendo o caminhar sobre o mar, disseram, assustados, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, falou logo dizendo, tede bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as ondas do mar e foi ter com ele. Mas sentindo forte o vento, teve medo, começou a ir para o fundo e clamou, Jesus, salva-me, ou socorre-me, em outras versões. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, este verdadeiramente é o Filho de Deus. Meu caro e amado irmão, dentro desse texto eu quero trazer um tema para a nossa meditação e dentro de alguns minutos de uma rápida reflexão. E o tema que eu quero trazer é aprendendo com a tempestade, ou com as tempestades, se a gente for comparar com outro texto já citado algum tempo atrás, no capítulo 8. Eu quero tão somente falar que essa não foi a primeira tempestade que Jesus e que os seus discípulos enfrentaram. Tampouco foi uma tempestade ocasional, mas toda a tempestade, isso é um fato, sempre dentro da história, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, houveram tempestades. Tempestade não é algo que você diz assim, olha, é normal acontecer. A tempestade não acontece de um dia, não acontece, hoje é possível mapear ou descobrir em que dia, em que hora, em que momento acontecerá a tempestade. E é recomendado pelas autoridades que em um dia em que, meteorologicamente falando, em que há a probabilidade de haver uma tempestade, não é um dia recomendado para que se esteja no mar, não é um dia recomendado para que se esteja numa canoa ou qualquer no mar, não é um dia recomendado para estar nele. Mas a Bíblia diz que houve uma tempestade, e quando essa tempestade mas antes dela acontecer, a Bíblia é enfática ao dizer que Jesus, ele despede as multidões, e Jesus, ele despede ao povo. E o que é que Jesus faz, meu amado, meu querido irmão? Jesus, ele despede as multidões, e ele sobe no monte para orar. À medida que os discípulos, eles vão, ele dá uma ordem aos discípulos, olha, eu vou despedir as multidões, mas vocês vão seguir avante. Então Jesus está no monte orando, os discípulos estão no barco, e quando a Bíblia diz que à meia-noite, na quarta vigília da noite, sobreveio onde eles estavam uma tempestade, de modo que o barco ele é jogado de um lado para outro. E é interessante você observar, a tempestade ela veio, Jesus é onisciente, Jesus é onipotente, ele é onipresente, ele sabe todas as coisas, ele conhece tudo, ele conhece os pensamentos, ele conhece o vento, ele conhece as circunstâncias, porque já diz a sua palavra, que antes que houvesse dia, Isaías, está escrito em Isaías, que antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa levar alguém das minhas mãos. Naquele momento Deus está dizendo, através de sua palavra, que ele é, e que ninguém pode o livrar, e dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Mas o salmista Davi disse, ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por que eu não vou temer? Porque Deus, Ele está comigo. Você não precisa temer a tempestade. Os discípulos estão na tempestade. Jesus não está no barco como na primeira tempestade do capítulo 8 de Mateus, mas Jesus está acima. Você não entendeu? Os discípulos, muitas vezes ali representam nós diante das tempestades. E Jesus, você pensa, onde está o Senhor? Onde está Deus nesse momento? No capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus disse, o Senhor falou que aqueles homens seriam pescadores de alma, seriam pescadores de homens. Mas talvez eles pensassem, um olhando para o outro, como seremos pescadores de homens se nós vamos morrer nessa tempestade? Onde está o Senhor no momento de maior necessidade? Jesus sabe e conhece as tempestades que você tem passado. Mas entenda uma coisa, você tem que passar por essa tempestade, porque dentro dela você adquirirá experiência com Deus, você adquirirá força para vencer as maiores dificuldades. No livro de Romanos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, olha o que está escrito em Romanos, no capítulo número 5, na verdade. Romanos 5 diz o seguinte: pelo que também nós temos entrada pela essa graça, na qual nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não se confunde, porque é o amor de Deus derramado em nossos corações. A tempestade ou através das tribulações, você aprenderá uma coisa: que por mais que a tempestade venha e seja contrária com a tua vida, há um Deus dos céus que está acima da tempestade. Jesus está no monte, ele estava no monte e estava orando. Hoje ele está à direita de Deus Pai, segundo o livro de Efésios, intercedendo por nós, orando por nós. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito Santo intercede por você, por nós, com gemidos inexprimíveis. Talvez os discípulos em meio à tempestade olhassem um para o outro, e talvez o desespero tomando conta, correndo de um lado para o outro. Não sei se talvez eles choraram, mas se eles choraram, ou se talvez você está chorando devido a alguma circunstância, tenha bom ânimo. As lágrimas são a solidificação de orações que somente o Espírito de Deus, Ele sabe interpretá-las, Ele as conhece. Então preste atenção, em meio à tempestade que você tem passado, Deus, Ele está contigo, Ele não te abandonou. Rapidinho aqui, já para a gente encerrar, preste atenção, em meio à tempestade. Agora você observa que Jesus, Ele vê a tempestade, mas Ele não vem por métodos normais. Ele vem ante eles, Ele vem caminhando sobre a tempestade. Pedro vê, ele diz assim, ele vê e pensa, é um fantasma. Mas aí Jesus diz, não temas. E essa é a palavra de Deus no teu coração nesse momento. Não temas, não te atemorizes, não te assombres. Deus diz assim, não temas, sou eu, anima-te, tem bom ânimo. Tempestades sempre vieram, mas Deus te diz neste momento, anima-te, tem bom ânimo. Essa tempestade, ela não vai te parar, ela vai pôr um fim na tua história, porque projeto de Deus não morre, projeto de Deus não é enterrado, projeto de Deus não é destruído. Os discípulos provavelmente pensaram, o Senhor disse, nós vamos ser pescador de homens, nós vamos virar comida de peixe aqui no meio dessa tempestade, com o vento nos jogando de um lado para o outro. Mas Jesus vem e diz, não temas, não desanima, não para. Jesus está dizendo para eles e para nós, a tempestade sempre existiu, mas eu estou no controle dela. Ele vem caminhando por cima das águas. E aí, irmão? E aí Pedro diz, Senhor, deixa eu ir ter contigo. Aí Pedro começa, incrível isso, Pedro começa a andar sobre as águas. Enquanto ele está andando sobre elas, enquanto ele está caminhando sobre elas, ele olha para a tempestade. E quando ele vê a tempestade, ele começa a afundar. Preste atenção, enquanto você olhar para Jesus, você vai vencer as tribulações, você vai vencer as dificuldades. Mas a partir do momento que você olha para a tempestade como Pedro, você vai começar a submergir. Está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 40, que o Senhor faz forte ao cansado e dá ânimo àquele que não tem mais nenhum vigor. E aquele que confia no Senhor, Ele renova suas forças como a águia e sobe como ela. Observe, a águia na tempestade, ela não voa por baixo, ela voa por cima. É aquele que confia em Deus. O Senhor o fortalece, o Senhor o dá ânimo para conquistar. Pedro está afundando, mas há um Deus que está preparado, que está contigo, e é Ele que vai te reerguer. Creia nessa palavra em Jesus. Por mais que a tempestade seja difícil, há um Deus que jamais te abandonou. Em nome de Jesus.
Esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus e até a próxima. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Fique com Deus.